Só aguardando o professor entrar. Boa tarde, rapaziada. Pessoal do Duque Basquete, João Domingues, ACB Basquete Feminino também. Obrigado por estar prestigiando aí. Vamos já iniciar nossa live nesse feriadão. Fala, Abraão, meu parceiro. Feliz aniversário, atrasado. Isso aí, rapaziada. O professor já está entrando aí. Galera, antes de mais nada, né? Eu sei que tem muita gente de outros estados aí. Aproveitando aqui para me apresentar, meu nome é Luiz Gustavo. Né, eu sou atleta de basquetebol desde os 8 anos de idade, então aí desde de 25 anos atrás que eu comecei a bater bola. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui um dos caras que foram muito importantes na minha vida, o professor Cleverson Gomes. Foi meu técnico lá no Palmeiras. E é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. E uma das coisas que eu nunca esqueço era a vontade que esse cara dava treino, né? Eu acho que muitas das vezes ele tinha mais vontade do que nós que éramos atletas. Então, para mim é uma honra estar recebendo o professor Cleverson aqui. Isso é um projeto aqui da Associação Esportiva Amazonas, é um time de basquetebol aqui do meu estado. E a intenção é a gente divulgar o esporte, difundir, né? Nesses poucos meses que eu tenho feito esse trabalho, já encontrei times aí em Tabatinga, no interior do Amazonas, Altazes, Manacapuru, Parintins, várias cidades, professor, que tem menos de 30 mil habitantes, que muitas das vezes não tem condição de fazer um campeonato, mas tem gente jogando basquete. Então, para mim é uma alegria muito grande estar fazendo esse trabalho e recebendo aqui o senhor. Fica à vontade aí para dar o seu boa tarde para essa galera aí. Boa tarde, rapaziada. É um prazer estar aqui, cara. Porra, Manaus, a época boa aquela, né, cara? Nosso time era bem aquecido, bem forte. Era uma molecada que gostava de treinar e o prazer era imenso dar treino para vocês, cara. A pegada era boa. Pô, que bacana esse seu projeto, cara. Levar o basquete aí para todo mundo entender o que é o basquete, como que é importante a formação desses meninos aí através do esporte. Fico feliz desse seu projeto, cara. Estou à disposição aqui, cara. Só você mandar aí que eu respondo com o maior prazer. Show de bola. Antes de mais nada, eu queria lhe fazer uma pergunta que me surgiu agora. Como que é para o senhor ter atletas hoje trabalhando com basquete, né? Porque eu sei que não sou só eu, tem vários outros atletas, até no nosso grupo lá do pessoal do Palmeiras, tem outros ex-atletas trabalhando com basquete. Então, assim, o senhor como professor, né, formador, como que fica esse sentimento, assim, poxa, tem gente seguindo em frente, colocando o projeto para andar, né, no esporte que a gente ama, né? É muito bacana, né? Não só lá no Palmeiras, como o pessoal do Hebraica, pessoal do Sírio, tem muitos meninos aí que seguiram essa linha do basquete. Eu fico super contente, cara. É um prazer ver esses meninos hoje, muitos deles já pais, né? Muitos deles responsáveis por famílias, e ver que o esporte foi importante para a formação deles, cara. Eu fico super orgulhoso
E espero ter contribuído aí para a formação desses caras. E ainda continuo na lida, né, cara? Porque hoje eu ainda trabalho e vivo do esporte. Pô. É verdade. Enquanto eu tiver prazer em estar nesse esporte, o basquete que eu tanto amo, cara, eu vou continuar, não tenho dúvida disso. Show de bola. E me conta uma coisa, professor, como é que começou seu envolvimento com basquetebol, né? Foi no Paraná, foi em São Paulo, foi batendo bola, foi na escola, como é que se iniciou, assim, o Cleverson com o basquete? Me conta aí. Bom, na verdade, eu venho de uma família de atletas, né? Meu pai era atleta profissional e educou eu e meu irmão na quadra, né, cara? Então mostrou que o esporte é um local importante para que a gente tivesse uma boa educação, tivesse um entendimento da vida. E então o grande culpado disso tudo foi meu pai. O meu irmão teve um pouquinho mais de experiência nesse sentido, porque infelizmente eu perdi meu pai muito cedo e eu não tive tanto assim, tá, como meu irmão teve. Mas veio tudo do meu pai, cara. Eu já era um menino grande, alto, né, longilíneo, e na escola eu fui incentivado por alguns professores. Entendi. E aí eu acabei indo jogar basquete, fazer escolinha. A minha primeira professora era a Benta, em São Paulo. E aí eu peguei gosto, cara, e fui até hoje. Aí joguei, tô até hoje aí, joguei sub. Hoje é sub, né? Antes era pré-mirim, infantil. Passei por todas as categorias, conheci muitas pessoas, que são meus amigos hoje, até hoje. E tô nessa vida, cara, e não tenho. E posso dizer assim, sem medo, cara, foi um prazer enorme ter conhecido o basquete. Porque o que eu sou hoje é tudo através do basquete, cara. A formação da minha família, meus filhos, minha esposa, e isso é importante. Show de bola. E treinador? Como é que surgiu assim essa... Foi meio que por acaso? Já era um desejo seu? Foi na faculdade? Que eu tô nessa pegada agora, né? Iniciando meu trabalho também como treinador. E eu queria saber como é que foi esse seu início. Como é que foi, onde foi, né? Então, esse ano eu completo 30 anos de quadra, né? E foi uma coisa bem bacana, porque eu ainda era atleta, jogava basquete, né, em São Paulo, e fazia faculdade. E o clube que eu jogava me dava faculdade, né? Então tinha uma parceria com a universidade, eu estudava e jogava. E na Atlética me convidaram para eu ser técnico do feminino. E aí eu comecei, cara, na Atlética da faculdade. Ainda não era nem formado, começou... Comecei. Entendi. Então, no meu segundo ano de faculdade, eu fui para aqueles jogos, Jojupes e jogos da FUP em São Paulo. E eu tinha um time feminino muito forte, cara, que era a base dali do Clube de São Caetano, e a gente ganhava tudo. Entendi. Então foi onde eu comecei, cara, e daí eu comecei a pegar prazer. E no final desse ano, um professor da faculdade me convidou para eu ir para o Sírio, um clube tradicionalíssimo em São Paulo, campeão mundial, onde me deu a base de tudo, né? Aí eu fui, fiquei estagiando lá durante um ano, no ano seguinte eles me contrataram, e fiquei 15 anos nesse clube, cara, e esse clube, pô, eu sou apaixonado por ele até hoje, né? Tenho grandes amigos lá, tenho atletas, deve ter alguns meninos meus aqui. Deve ter, com certeza. E é onde começou tudo, cara, comecei no pré-mirim, comecei numa escolinha, no Mini B, depois fui para um pré-mirim, no ano seguinte fui para um mirim, fui campeão paulista, campeão estadual, ganhei girafinha, cara, que é uma coisa muito bacana em São Paulo, né, que São Paulo faz, cara, que a diferença dos outros estados, ele privilegia, ou, eu não sei qual é o nome que se dá, mas pelo melhor trabalho, o melhor técnico do ano, então é uma coisa bem bacana. E aí foi, cara, aí fui técnico de infanto, fui técnico de cadete, fui técnico de juvenil do Sírio, peguei seleção paulista, e foi, cara, fui campeão brasileiro e as coisas foram acontecendo, entendeu? Para quem não sabe, o Sírio é campeão mundial com o Oscar, né? O Oscar jogou no Sírio também. Vários atletas foram formados lá naquele clube. É um clube tradicionalíssimo do nosso país. Não tem time profissional atualmente na NBB,
mas continua sendo um dos grandes clubes que o nosso país já teve, né? É isso mesmo. Hoje é triste você ver hoje o nosso basquete nessa liga na NBB, né, cara, e não ver o nome do Sírio. O Sírio, sem sombra de dúvida, foi um dos clubes mais importantes no basquete desse país, né, cara? Com certeza. Foi o primeiro campeão mundial. Eu tive o prazer e a honra, cara, de conviver com todos esses campeões mundiais. O Dodge, por exemplo, cara, meu amigo, os 2 filhos dele começaram comigo no basquete na escolinha, o Vinícius e o Felipe, e tantos outros jogadores. O filho do Cláudio Mortari foi meu atleta, o Bruno, que é técnico hoje lá do São Paulo. São Paulo, sim. Eu tive o prazer de trabalhar com o Cláudio Mortari, técnico, né, adulto de lá, com o Edvar Simões, com o Enio Vec. Convivi com grandes jogadores da época lá, o próprio Oscar, Marcel, americanos importantes, Patterson, Vic e tantos outros, cara, que me ajudaram muito. Então eu observava muito o treino das pessoas, sabe, dos técnicos. Sim. E eu fui aprendendo assim, cara. Não estou dizendo que hoje eu sou lá alguma coisa, mas convivi e fiz muita coisa bacana também. Então esse clube, eu sou muito grato a esse clube, cara, e eu falo sem medo nenhum de falar. Aprendi muita coisa lá, tive muitas oportunidades dentro daquele clube. E só a convivência que eu tive com aquelas pessoas lá, cara, que me ajudaram muito. O Marquinhos Abdala, porra, um dos melhores pivôs que eu vi jogar. Ele dava treino com meus pivôs, cara. Ele tinha o prazer de chegar e falar: porra, você tá precisando de ajuda? E ele dava treino com meus pivôs, posicionamento de perna, dentro do garrafão. Era uma coisa muito bacana. E essas coisas marcam, né, Manaus? Porque, pô, a Patterson, eu não sei se... Os meninos que estão hoje aqui, provavelmente eles não vão lembrar desse nome, mas o Patterson foi um dos grandes americanos que veio para o Brasil. E eu me lembro até hoje, cara, ele pedia para mim: posso arremessar aí no seu treino e tal? E ele, no meu treino, ele vinha, arremessava, ele pegava a bola para os meninos, sabe? Hoje a gente não vê isso, cara. Eu sinto um pouco de falta em relação a isso. Hoje o adulto é uma coisa mais, sabe, exclusiva, e as categorias de base hoje não tem tanto acesso a isso, cara. Essa troca de experiência, né, para você aprender um pouco mais com os caras que já são profissionais e tudo. É verdade. Os próprios atletas profissionais abraçar esses meninos, né, cara? Isso é uma coisa bacana. Aí, em 2004, infelizmente, o clube teve uma atitude que, pô, o clube passava por um problema financeiro grande, daí decidiu acabar com tudo, eu saí de lá. E fui pro Palmeiras, onde a gente se conheceu, né, cara? A gente fez aquele belo trabalho naquela categoria lá. Show. E a gente tem, pô, eu sou amigo de todo mundo. Inclusive, eu tenho grupos do Sírio, da turma de 82, 80, tenho a rapaziada do Palmeiras, a rapaziada do Hebraica. Então, por onde eu passo, a gente sempre cria esse vínculo, essa amizade com esses meninos. Verdade. Uma das coisas que eu admiro bastante, né, professor? Porque quem tem essa oportunidade de trabalhar com atleta, somente categoria de base, né? E você levar essa amizade, eu estava fazendo as contas, né? Tem 15 anos desde aquela turma do Palmeiras, né? Acho que foi o seu último time do Palmeiras, 2007. Né? A gente já está em 2020, ou seja, 15 anos. E para mim a lembrança ainda é muito viva, sabe? De cada momento, treinamento. Eu lembro quando eu ainda estava fazendo a peneira ali, aí eu abordei o senhor, falei: professor, não importa se vai ter casa, se não vai, se vão me pagar, se não vão, eu só quero jogar. Me dá a oportunidade de jogar que pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Aí o senhor não falou nada, saiu estava no vestiário, né? E aí eu lembro que depois o senhor falou com algum diretor, tudo, para eu ficar. Eu lembro que desde o meu primeiro jogo eu fui titular, porque o Rafael se machucou, né? O Rafael Marchando, se é esse o nome dele. O Ederson também, que está no grupo do Palmeiras, sempre troca ideia com ele, também hoje é pai, né, casado, um cara fantástico. Ele também se machuca. Eu lembro que o time fica meio que sem pivô, aí o senhor olha para um lado, olha para o outro, eu falo assim: professor, eu jogo. E aí eu nunca tinha jogado de pivô. Hoje eu jogo de pivô tranquilamente, mas até aquele momento eu sempre joguei na 3, sempre joguei como ala, né? Mas assim, aquela oportunidade que o senhor me deu de jogar ali, pô, fez toda a diferença na minha vida. Hoje, se eu sou respeitado no meu estado, muito é por conta disso, né? Por ter passado um tempo em São Paulo, por ter aprendido, por ter me desenvolvido. Então, sou muito grato ao senhor por aquela oportunidade que me foi dada. Pode ter certeza que
meu respeito vai ser eterno, né, por aquilo que aconteceu. E, professor, assim, o pessoal está perguntando muito aqui em Manaus, principalmente, né, com relação a intercâmbio. A gente tem algumas escolinhas, a gente tem uma escolinha da NBA aqui, né, aquela NBA School, é uma franquia da NBA, que a molecada consegue viajar, participar de alguns intercâmbios e tudo, mas principalmente os técnicos mais jovens me perguntam muito, pô, cara, existe a oportunidade da gente viajar, fazer um torneio, participar, ter esse intercâmbio, essa troca? Então eu queria lhe perguntar isso, se existe essa possibilidade, né, e se existe essa possibilidade, de que maneira que poderia ser feito, né, que seria bom também para vocês aí do Sul, para a gente poder ter essa troca de experiência. Claro, mas antes de eu responder essa, eu vou completar a sua vivência. Aquela equipe do Palmeiras foi um prazer gigantesco, cara, trabalhar lá, sabe? E eu me lembro desse fato realmente que você falou e foi uma grata surpresa você ter jogado naquela posiçãozinha. Na verdade, você trabalhava num pivô falso, num quatrinho falso e saía para chutar, você tinha um bom arremesso. E a gente conseguia surpreender muito o adversário, cara. Então era o meu coringa, na verdade, você. E eu me lembro até hoje, cara, que, porra, a gente sempre conseguia se sair de uma maneira bem positiva em relação às outras equipes. A gente era uma equipe que não tinha um investimento tão grande, então sempre Pinheiros, sempre tinha outras equipes fortes, e a gente conseguiu ganhar do Pinheiros, conseguiu fazer um ano assim espetacular. E eu me lembro dessa equipe com muito carinho. O Léo, inclusive o Léo tá aqui, o armadorzinho, lembra do Léozinho? Lembro do Léozinho, pô. O Léozinho tava aí online. Fez um ano espetacular, o Bruno Caroni e tantos outros, cara. E foi um prazer aquela equipe, cara. E a gente é amigo até hoje, a gente se fala no grupo, etc. Em relação ao intercâmbio, cara, eu sou um cara... Eu vim de uma época onde a gente tinha seleções, né, cara? E de estado, e isso era uma coisa muito importante. A gente conhecia as equipes do Nordeste, a gente conhecia as equipes do Sul, por causa dessas seleções. Hoje não tem mais, a CBB hoje não tem mais esses tipos de intercâmbio, porque ela alega que não tem dinheiro para fazer isso. Realmente é muito caro, mas precisa voltar. O que a gente faz muito, eu faço muito aqui, inclusive, tá? Eu vou muito para a Argentina, cara. Todos os anos eu vou para a Argentina. Esses últimos 2 anos eu não fui, a gente tem um intercâmbio bem bacana lá. E eu sei da dificuldade que é, cara, dessa troca de informação, principalmente vocês aí que estão longe daqui do centro do basquete, que é sul e sudeste, então vocês devem ter uma dificuldade muito grande. Mas, cara, você pode passar meu número para essas pessoas, se quiserem alguma coisa daqui do sul e eu puder ajudar, cara, a gente sempre tem torneio. O ano que vem eu vou estar fazendo um torneio aqui que ainda está em projeto no clube, tá? A gente vai estar trazendo algumas equipes do Brasil afora aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, etc. Que eu quero ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse gênero aqui. Só estou esperando um aval do clube. Para que a gente tenha esse intercâmbio. Esse tipo de intercâmbio é importante. Não é para nós, técnicos. É óbvio que para nós também é importante, porque a gente acaba conversando, aprendendo, vendo as dificuldades de cada um no dia a dia, trocando informações, ensinando alguns que estão começando. Mas para os atletas, cara, é altamente importante para o desenvolvimento deles. Eles aprendem coisas, caras, que normalmente eles não conseguem ver. Sim. E você tem que buscar, tem que correr atrás. O conselho que eu dou para esses técnicos aí de fora, e você é um cara que pode ajudar muito, cara, procure, corra atrás, cara. Não fique parado esperando com que a federação vai te ajudar, porque as federações hoje em dia têm dificuldades, eu entendo. Podem fazer mais? Podem. Mas tem dificuldade, então, assim, nós temos que correr atrás. E aí, talvez alguns... Eu posso dizer claramente, cara, que eu tive oportunidades, assim, muito claras na minha carreira, né, cara? Eu não precisei correr tanto atrás, assim. As coisas vieram para mim de uma maneira muito satisfatória. Convivia num clube grande, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos várias vezes, fazer curso, fazer clínicas, convivi com alguns caras muito importantes. Fiz clínicas, porra, cara, eu vou falar aqui sem nenhuma arrogância, tá? Pelo amor de Deus, mas eu tive o prazer de fazer clínicas com o Phil Jackson, com o Brian Hill, do Orlando Magic, com o Shaquille O'Neal, com o Allen Iverson e tantos outros, cara. Eu me lembro que uma das minhas primeiras clínicas nos anos 90 foi com o Kareem Abdul-Jabbar, que é um ícone do basquete. E hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de coisa, cara.
E isso aí me ajudou muito. Então, corram atrás, cara, vão atrás pô, eu fico à vontade em poder ajudar essas pessoas, se eu puder ajudar e trazer aqui para fazer torneio, quando eu tiver clínica, quando tiver algo nesse sentido, em poder ajudar essas pessoas, porque senão a gente não consegue desenvolver, né, cara, não consegue aprender. Verdade. Eu vejo muito isso, professor, no professor Abel, nosso técnico do Verdão. Ele sempre comenta, quando ele é perguntado por que os técnicos portugueses se desenvolveram tanto, e ele sempre bate nessa tecla, porque eles não têm medo de compartilhar conhecimento. Né? Quando eles fazem as reuniões de técnicos lá na Confederação Portuguesa, eles lançam livros, ou seja, eles estão o tempo todo compartilhando conhecimento, entendendo que aquilo que ele compartilha, ele também vai receber de outro técnico e aquilo vai causar a evolução deles todos, né? Então, isso eu acho que é uma lição importante para o nosso esporte, porque me parece, muitas das vezes, que as pessoas estão cada vez se isolando mais, como se aquele conhecimento fosse delas e não do basquete, né? Algo que pudesse ser compartilhado para que todos possam evoluir. Com relação ao torneio, professor, pode falar, depois eu concluo. Perfeito. O compartilhar, cara, faz com que você mostre alguma coisa a mais que você está fazendo, ou algo diferente, e faz com que você busque um novo projeto, entendeu? Sim. Então, muitas das pessoas não compartilha, não fala o que você faz, e aí você acaba ficando naquele mundinho, cara, que só você não desenvolve e ninguém mais desenvolve. Então, isso é uma prática antiga, né, cara? Antigamente era assim, hoje não, cara. Hoje o fato de você compartilhar o seu conhecimento é altamente importante para o conhecimento das duas pessoas. Tanto eu, que de repente eu sei uma técnica diferente ou alguma coisa diferente, ou uma coisa que está aprendendo. E eu vou buscar algo a mais, vou buscar algo novo, para poder superar aquilo que eu já fazia. Então, isso só tem de fazer com que o basquete cresça e as coisas evoluem de uma maneira bem satisfatória. E, na verdade, que as pessoas precisam entender, cara, que hoje elas não entendem, não sou eu o técnico que precisa crescer, cara. Eu tenho que aprender, óbvio, eu tenho que estudar, eu tenho que evoluir para passar para os atletas, mas nós temos que fazer com que os nossos atletas cresçam. Nós temos que fazer com que os nossos atletas aprendam, que os nossos atletas evoluem. Para quê? Para a gente poder tirar mais jogadores, para a gente poder tirar novos talentos, para a gente poder tirar meninos que vão para a seleção, que vão fazer com que esse país cresça no basquete. E hoje em dia tá feio, cara. Hoje em dia eu vejo algumas coisas aí na NBB aí, cara, que, porra, jogador de alto rendimento aí não faz uma coisa básica. Um conceito, um trabalho de perna, um drible com a mão esquerda. Então, cara, é triste ver algumas coisas aí que tem, viu? Sim. Eu percebo também essas coisas, professor. Algumas deficiências técnicas que a gente considera básicas, mas que parece que foi pulado as etapas, né? Eles foram crescendo, atingiram um nível profissional, mas sem ter certos domínios técnicos que antigamente você aprendia, não sei, hoje seria o sub-13, sub-15 no máximo. Né? Então... cada categoria tem uma fase de aprendizado, né? E isso é importante para eles. Mas, ó, vou te dar, já que nós entramos nessa linha de conversa, eu vou te dar um exemplo bem bacana, tá? Eu, nos anos 90 lá, até no início dos anos 2000, nós tínhamos as escolas e treinadores. Hoje não existe mais. Tá? E isso faz uma falta tremenda. Eu estou muito na Argentina, então eu tenho uns amigos argentinos, do Uruguai, e eles, inclusive, têm essas escolas e treinadores ainda. Inclusive, em novembro agora teve uma no Uruguai bem bacana. Os caras me mandam o que eles falaram, o que eles discutiram. Então, isso é uma coisa importante. Lá eles têm um projeto que é assim, o técnico da seleção vai nessas escolas de treinadores. Então ele fala o que ele gostaria de um atleta. Desde os 12 anos até os 19 anos, os técnicos, eles trabalham naquilo que o técnico da seleção quer, para que quando ele chegar lá em 19 anos, 18, 19 anos, eles serem aptos a estar numa seleção adulta, fazer aquilo que o técnico quer. Ou seja, é um trabalho de equipe, cara. Aqui não existe isso. Nós temos, eu vou dizer, inclusive aqui no Paraná, cara, nós temos atletas aqui importantíssimos. Recentemente, né, nós temos 2 meninos que abriram um pouco mais a porta, que são os bórios da vida, né, que é o Henrico e o Francesco. O Francesco, inclusive, está na seleção agora, que vai disputar o Sul-Americano na Argentina. É um menino talentosíssimo, grande entendedor do jogo.
O irmão dele pegou uma seleção comigo aqui no Paraná, hoje ele está nos Estados Unidos, é outro menino talentoso, e vários outros que nós temos aqui. Mas a gente não tem uma forma de garimpar isso, nós não temos um projeto da CBV voltado para esse tipo de coisa. Imagina quantos meninos não tenham perdido aí na sua região, de talento, cara, de um futuro que não foi trabalhado. Então a gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho isso. Legal, legal. Professor, assim, duas coisas, né, que eu queria antecipar. Quando tiver o seu torneio, avisa, porque aqui a gente tem pessoas que investem no esporte. Inclusive eu queria agradecer, né, a FM Albuquerque Engenharia, né, que é uma dos patrocinadores do nosso time, a TM Albuquerque Corretora de Seguros. São amigos nossos do basquete, jogam conosco, né, mas que assim, investem, né? A gente sempre troca ideia, a gente fala que cada um tem que fazer aquilo que pode, né? Então tenho certeza, professor, se eu avisar com antecedência 2, 3 meses, a gente consegue mandar um time para ir. Inclusive o Yuri, que estava aqui perguntando, ele é técnico do Colégio Militar de Manaus, onde, inclusive, a direção da escola, na figura do coronel, dos outros diretores, tem um apreço muito grande pelo basquetebol. Então são pessoas que investem, que ajudam, que contribuem. Acabou de ser campeão amazonense, inclusive. Aquele rapaz que eu mandei o vídeo, né, do Ícaro, ele é desse time. Então o moleque, pô, arrebenta, 14 anos de idade, 1,70 e lá vai porrada, entendeu? Então o moleque joga bem, mas é aquilo, né? Ele precisa de oportunidade de sair, de mostrar o basquete. Então isso daí seria interessantíssimo para ele. Outro ponto seria uma pergunta minha, né? A gente tem esse interesse de trazer algumas coisas aqui para o nosso estado, né? Eu me surpreendi, por exemplo, quando eu comecei o projeto, porque eu percebi que há basquete em regiões que eu nem sabia. Por exemplo, eu não fazia a mínima ideia que a gente tinha um time em Tabatinga. Tabatinga é no extremo do Amazonas, lá na fronteira com a Bolívia, com a Colômbia. E eu acompanhando, falando com o pessoal de lá, eles praticamente só disputam os torneios dos outros países. Então, quando você olha os troféus deles, todos eles estão em espanhol. Por quê? Porque eles não têm oportunidade de disputar um campeonato no próprio país, eles têm que sair daqui. Então, assim, professor, eu queria lhe perguntar isso e já saber se há essa possibilidade para a gente começar a trabalhar. De nós trazermos o senhor aqui, o senhor passar aqui um final de semana, conhecer nosso estado, nosso basquete e fazer uma clínica para os nossos técnicos, né? A gente tá num momento que está florescendo o nosso basquetebol, a gente está crescendo, mas ainda existe muito amadorismo. Tem muitos técnicos que nem mesmo tiveram uma formação na base e nem tem uma formação acadêmica nessa área, entendeu? Eles simplesmente são pessoas que jogam basquete, gostam do basquete, e por ter força de vontade e iniciativa, montaram um time, montaram projetos e estão fazendo, né? Inclusive tinha um aqui agora, o José William acabou de entrar, ele tem um projeto na cidade de Manacapuru, né? Fica mais ou menos 1 hora aqui de Manaus, e ele tem quase 50 alunos lá. Ele não foi atleta de basquetebol de base, ele não teve um técnico, mas basicamente ele ama o basquetebol, está numa cidade onde não havia e ele decidiu fazer. Então, todas as vezes que eu falo com ele, eu parabenizo, eu falo, cara, não importa se você não tem formação. O que você teve, é que a maioria não tem, é a iniciativa. Meteu a cara, a federação mandou 20 bolas para ele iniciar o projeto lá, ele está tocando o projeto. Mas existe, professor, essa possibilidade do senhor vir aqui com a gente, um final de semana, uma clínica, ou até mais tempo, não sei. Aí o senhor me diz com relação a isso. Claro, cara, vai ser um prazer, cara. Eu sou... Eu volto a dizer, cara, o que eu sou hoje, homem, como pai, como família, eu devo ao basquete, cara. E o que eu puder dar de retorno para essa categoria, para esse esporte, vai ser um maior prazer. Só você me falar com antecedência, a gente se planeja, claro. Eu vou com o maior prazer, cara, de tentar passar alguma coisa que eu vivi durante esses 30 anos da minha carreira. Em relação a esses técnicos que você acabou de falar aí, eu só tenho que dar os parabéns para eles, cara. Porque eu não conheço, mas eu acredito que são pessoas que fazem isso aí porque amam, né? E isso é importante, cara. Eu costumo dizer para meus atletas, e deve ter alguns aqui, eles não vão deixar eu mentir, óbvio, até porque não é isso que eu quero passar para eles, porque se você faz aquilo que você gosta com prazer, as coisas vêm, cara.
O menininho lá pode não saber bater bola, mas se você está indo lá ensinar ele com prazer, daqui 2, 3 meses, você vai ver que ele vai ter uma evolução gigantesca e as coisas vão acontecer naturalmente. E lá na frente você vai falar, pô, eu fiz parte desse projeto. Como é satisfatório você tá ajudando e fazendo esse tipo de coisa. Em relação ao torneio que eu quero fazer aqui, cara, vai ser um prazer convidar uma equipe de vocês. Eu não poderia nem estar falando isso ainda, mas, enfim, a gente quer fazer um sul-americano aqui em Curitiba, né? Vai vir alguns amigos meus da Argentina, tal, alguns clubes de São Paulo, que, pô, eu conheço muita gente lá, do Rio, etc., de Brasília. Na hora que a coisa ficar bacana, com certeza uma vaga vai ser de vocês e eu vou ter o maior prazer de receber vocês aqui. Show de bola, professor. E, assim, mudando um pouco de assunto, né, eu acompanho o seu filho no Instagram, né, o Iago. E, cara, vi ele pequenininho ainda, não sei se 3 ou 4 anos, mas muito novinho. E hoje, cara, o moleque gigante despontando, né? Eu sigo o Basquete Palestrino lá e muitos jogos ele se destaca, faz mais de 20 pontos e tal. E tem essa mudança agora, né? Acontece comigo também, meu filho está começando a jogar e a gente passa a fazer o papel de pai de atleta, né? Deixa de ser treinador para ser alguém que incentiva, que apoia. E como é que está sendo, professor? Ele está em outra cidade, né? Ou seja, já começou a caminhar aí no esporte. Como é que tem sido, professor, esse momento aí de ver o seu filho despontando? Cara, é bem bacana. É um orgulho, assim, não dá nem para dizer. Mas eu vou falar um pouquinho da história do meu filho, que talvez seja importante para muitos daqui que estão nos vendo. Sim. A minha esposa é de Curitiba, né? Sim. E a gente se conheceu em São Paulo, casamos, meus filhos são paulistas, tudo, enfim. E realmente, cara, eu dava treino no Palmeiras e a gente, pô, isso era no início, o Iago ficava na beirada da quadra, você lembra disso, cara? Ele ficava correndo feito um maluco, ele tinha o quê? 3 anos, realmente. Ficava correndo feito um maluco com bola, chutando cone. E eu dando treino lá, cara. Então, eu tenho o maior prazer de ter educado meus filhos na quadra. Minha filha joga handball, meu filho joga basquete, então porra, é importante isso. Bom, resumindo, tá? Aí a minha esposa resolveu vir embora para Curitiba, eu fiquei 3 anos trabalhando em São Paulo, via muito pouco meus filhos, né? Depois que a gente se estruturou aqui, eu vim embora de vez. Aí quando eu vim para Curitiba, eu fiquei um tempo desempregado e o meu filho treinava aqui num clube chamado Círculo Militar. Isso eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos e tal. E aí eu recebi um convite para ser técnico nesse clube. E aí é onde tudo começou, né? Pai e filho trabalhando junto. Não é fácil, é difícil, né? Mas eu tenho o maior prazer em dizer que, assim, eu fundamentei ele. Eu ensinei ele, mostrei para ele os caminhos de como... Não sei se vai virar jogador, tá, Manaus? Não sei o que vai acontecer. Mas ele está fazendo aquilo que gosta, eu estou apoiando da melhor maneira possível. Ele mora sozinho já há 3 anos em São Paulo. Ele ficou 2 anos em São José. Esse ano ele veio para o Palmeiras. Então ele já se vira super bem, ele é super responsável. O fato dele estar sozinho em São Paulo não ajudou muito. Ele faz faculdade hoje lá. É outro menino, cara. Aqui no Paraná, eu na verdade, ele trabalhou comigo 4 anos, eu formei ele, fundamentei ele, fez a seleção comigo, várias seleções, campeão sul-brasileiro comigo, campeão sul-brasileiro com outro técnico. Torneios na Argentina ele foi, campeonatos brasileiros ele participou comigo, ou seja, ele aprendeu muito. E hoje ele consegue desenvolver um bom basquete lá. Tá grande, tá longilíneo, você mesmo que acompanha, outros meninos também que estão aqui acompanham. Tem muito que aprender ainda, cara, muito. Mas é aquilo, né, cara, que o meu pai me ensinou. O esporte educa você pra vida. E é o que eu tô tentando fazer com meus filhos. Ele estando feliz, você vai entender isso. E quando seu filho está feliz e fazendo aquilo que gosta, cara, a gente sempre vai apoiar. E é um prazer hoje ver ele jogando. Eu não posso estar sempre lá em São Paulo, mas quando eu posso, eu faço tipo um bate-volta, eu vou, assisto o jogo, eu vou embora. Minha esposa acompanha mais. Mas e é um prazer enorme, cara. Ele erra como todo e qualquer atleta, mas está aprendendo. Eu sou crítico? Muito. Até porque eu sou técnico. Então, imagina as pancadas que saem quando a gente está lanchando, né? Numa mesa assim. Mas tudo faz parte, cara. Isso é crescimento. Isso aí é só coisa boa, cara.
E eu fico super feliz e orgulhoso. Show de bola. Professor, a gente já ir caminhando para o encerramento. Falei para o senhor que a gente ia fazer aí mais ou menos meia hora, a gente está aí a 35 minutos. Agradeço a todo mundo que acompanhou e deu aí a sua contribuição na nossa live. E eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem aí, né, para os seus atletas, ex-atletas e pessoas que acompanham o basquete, né? Fica à vontade aí para o senhor falar aquilo que tiver no seu coração. O que eu posso dizer desse esporte que tanto me ajudou, cara, que fez o que eu sou hoje, foi esse esporte. Não desista do seu sonho, cara. Eu acho que essa é a grande palavra aí do momento. A gente está vivendo um momento difícil hoje no nosso país, né? As dificuldades são grandes para você poder conquistar seu espaço. Eu sei que tem muitos aí que estão em alguns centros que não têm, talvez, a possibilidade de estar, talvez, melhor relacionado dentro de um basquete. Mas nunca desista do seu sonho, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Eu falo com meus atletas todo dia, vocês querem ser jogador de basquete? Que nível que vocês querem ser jogador de basquete? Vocês querem ser jogador de basquete para chegar num nível de NBB? Cara, tem que treinar todo dia mais um pouco. Vocês querem ter um nível de basquete simplesmente para jogar na sua cidade e depois... então você vai treinar 3 vezes por semana. E é isso, cara. O cara precisa... Se ele quer alguma coisa nessa vida, ele precisa trabalhar. Nada cai do céu. Não precisa trabalhar, precisa treinar, ralar todos os dias para poder chegar em algum lugar. Eu estou num clube hoje, cara, que é um clube novo, um clube chamado Duque de Caxias, tá? Que está me dando um apoio, assim, importante. É um clube que a gente está começando no início mesmo, estou lá há 4 meses. Está sendo um prazer enorme trabalhar lá. Tem os meninos, cara, que são parceiros. Eu marco treino de manhã num sábado, cara, e aí 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, os meninos estão lá. Então são meninos que acreditam e estão indo com prazer. É o que eu falo para todos esses meninos. Vão treinar com prazer, porque assim vocês conseguem conquistar alguma coisa. E não deixe de acreditar naquilo que você quer. Acredite no seu sonho, com certeza você vai conquistar. E volto a dizer, se alguém precisar de alguma coisa, pode passar o meu contato. Se alguém precisar de alguma, sabe, qualquer coisa que seja que eu puder ajudar, pode entrar em contato comigo. Que a gente vai conversando e eu vou estar, de repente, ajudando, auxiliando e fazendo alguma coisa em prol desse basquete. Show de bola. Professor, agradeço aí o seu tempo. Espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Eu devo estar visitando aí Curitiba no ano que vem, então com certeza eu vou passar para lhe dar um abraço, bater uma bola aí com o pessoal do Duque de Caxias, inclusive estou seguindo o clube aí já, e assim, agradecer realmente o seu tempo, as suas palavras, como ele disse, tenho um respeito, um carinho muito grande, porque o senhor foi muito importante na minha vida, e tenho certeza que foi na vida de muita gente que assistiu essa live e outras pessoas que não puderam estar presentes, tá? Galera, o prazer foi meu, cara, e toda vez que você precisar de alguma coisa, acabou de entrar um menino aqui, o Daúde, que foi meu atleta no Sírio. Olha que legal. Eu turma de 80 e alguma coisa, eu não me lembro mais, enfim. E hoje é pai de família, é um menino que eu adoro, como ele e tantos outros. Mas, cara, quando você precisar de alguma coisa, vier pra cá, você tem meu número, você tem meu contato, você tem meu Insta, você tem tudo aí. Cara, vamos se falando e vamos tentar fazer com que esse basquete seja forte aí. É isso aí, professor. Galera, você que acompanhou a live aí, a live vai ficar salva na página do time. Compartilha aí nos seus grupos, tá? A gente tem uma meta de chegar aí a 500 seguidores, um Instagram que a gente pegou aí tem pouco mais de 2 meses. Então, compartilha e também vai estar na página do YouTube, se você quiser rever aí, tá bom? Professor, muito obrigado. Um ótimo feriado para o senhor. Deus abençoe aí o senhor e sua família. Obrigado a todos e foi um prazer estar aqui comentando basquete com vocês. Um abraço, cara. Valeu.